Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início hoje a mais uma aula de panorama do Novo Testamento e nós já vimos sobre as questões introdutórias envolvendo os evangelhos. Tratamos sobre Mateus, Marcos e Lucas, tratamos de João e também nós falamos um pouquinho sobre Atos como sendo, portanto, uma sequência do Evangelho de Lucas, tá? Uma sequência do Evangelho de Lucas. Nós vimos, por exemplo, que o Atos dos Apóstolos, portanto, tem ali como divisão discurso e narrativa, foi isso que nós vimos, tem discurso e narrativa, e também nós vimos que Atos dos Apóstolos também tem alguns propósitos. Falamos do propósito evangelístico, o propósito apologético, o propósito conciliatório, que era conciliar a ala judaica e gentílica, e o propósito teológico, que era justamente de ensino teológico. Lembrando sempre que eu disse que nem tudo em Atos são nem tudo em Atos são normas, tem coisas que é, tem assuntos em Atos que foi apenas para aquele momento. Então a gente precisa fazer uma diferença entre aquilo que é normativo em Atos e aquilo que é apenas algo contextual da época. Então, quando é algo contextual, nós precisamos tirar princípios. Tem coisas em Atos que aconteceu que nunca mais vão se repetir. Por exemplo, o evento de Pentecoste não vai se repetir mais. Por que não vai se repetir mais? Porque o evento do Pentecoste teve como um propósito justamente mostrar que a mensagem do Evangelho agora era para todas as nações. Por isso, diversas línguas sendo faladas, porque eles tinham o objetivo, portanto, de apontar para a universalidade da mensagem do Evangelho. Tá? Então, essas situações são algumas dessas situações que nós precisamos entender. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre, dar início, aliás, sobre o assunto das cartas gerais, tá? Das cartas gerais. Por que cartas gerais? Eu vou focar as cartas gerais, eu vou introduzir cada uma delas de uma forma bem objetiva para que vocês tenham o básico para entender essas cartas. Lembrando sempre que depois em teologia bíblica a gente aprofunda. E depois nós vamos falar sobre as cartas paulinas, especificamente das cartas paulinas. Então, as cartas gerais, elas não fazem parte as cartas paulinas, aliás, não fazem parte das cartas gerais. Quando falamos de cartas gerais, nós estamos nos referindo a Hebreus, a Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª João, 2ª João, 3ª João e Judas, tá bom? Quando nos referimos a cartas gerais, então, nós estamos nos referindo a essas cartas, tá? A essas cartas. E por que o nome epístolas ou por que o nome cartas gerais? Primeiro, porque são escritos por homens variados, tá? São escritos por homens variados. Tiago, Pedro, João e Judas não são escritos por um só homem, como a epístola de Paulo, por exemplo, tá? Como a epístola de Paulo, por exemplo, são várias epístolas, várias cartas, mas tendo o mesmo autor, tá? Tendo o mesmo autor. Pedro, a sua primeira e a sua segunda carta, são apenas duas cartas, por isso que foi inserido nessas cartas gerais. Então a primeira razão é porque são escritos por homens variados, tá? Então a primeira razão de por que cartas gerais. A segunda razão é que não são escritos especificamente para uma igreja em particular. Então veja, esses escritos eles não foram direcionados para uma igreja particular. E terceiro, essas cartas falam de coisas acerca dos judeus dispersos em vários lugares. As epístolas de Paulo falam sobre as coisas acerca dos judeus e gentios. Já essas cartas gerais
falam acerca de coisas acerca dos judeus diversos em vários lugares. Por exemplo, aos hebreus, observe isso, mesmo nos livros, quem são os hebreus? Quem são os hebreus, por exemplo? Os hebreus são judeus. Judeus, hebreus de onde ou de qualquer região? São judeus dispersos. E ele vai dizer isso, o autor dos Hebreus vai dizer que são judeus dispersos em outros países fora da Palestina. Então, a carta aos Hebreus é escrita a judeus dispersos em outros países fora da Palestina. É um exemplo de uma carta que não é direcionada a uma igreja, mas um povo que estava disperso. Paulo é um exemplo de um judeu que não era da Palestina. Paulo era um judeu, mas era da cidade de Tarso, na Sicília, ou em Sicília. Tá? Então, esse é um exemplo, portanto, que eu estou dizendo da questão das cartas serem direcionadas a várias regiões. Quando você lê, por exemplo, também Tiago, você vai ler logo no verso 1 do capítulo 1 de Tiago o seguinte: as tribos que andam dispersas, os judeus dos países estrangeiros que foram levados cativo. Então, quando Tiago escreve, ele vai escrever para as tribos que andam dispersas. Tá? As tribos que andam dispersas. Algumas informações são importantes, por exemplo, os judeus dos países estrangeiros que foram levados cativos à Síria, Babilônia, pelo comércio e pelas perseguições de Saulo e de Atos 12, narrado em Atos 12, para mostrar que muitos judeus estavam dispersos nesses países. É só, por exemplo, nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para ver que muitos judeus de muitos países chegaram em Jerusalém para a festa judaica do dia de Pentecostes. Então veja, os judeus estavam espalhados. 1 e 2 Pedro, diz o seguinte no capítulo 1, verso 1: aos judeus estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja, então, estes livros foram escritos aos judeus nos vários lugares estrangeiros, nos vários lugares do mundo, espalhados no mundo. Tá? Espalhados no mundo. Então, veja que o apóstolo Pedro então não escreve para um povo específico como Paulo vai fazer. Tá? Paulo escreve para igrejas, para as igrejas. Já Pedro, Tiago e os hebreus não, e o autor dos hebreus não, eles escrevem para diversos tipos de pessoas, cristãos espalhados em diversas regiões. Por isso, cartas gerais. Tá? Por isso que a gente coloca nesse grupo de cartas gerais, porque por essas 3 razões que eu destaquei aos irmãos, tá? Agora, em relação à questão da carta de Pedro, para quem a carta foi escrita, ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão. Então, Pedro responde a pergunta no verso 1. A região foi descrita nas províncias romanas da Ásia Menor, atual Turquia, ao norte dali das montanhas. Então, quem escreveu a carta? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para quem? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ou seja, ele escreve para crentes. Não especificamente de uma igreja, mas aqueles que estão dispersos. Tá? O escritor diz que ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Tá? Para ser um apóstolo, uma das credenciais era ser uma testemunha ocular, ou seja, aqueles que estiveram com Cristo no seu ministério. Ele está escrevendo com a ajuda de Silas, identificado depois como com a ajuda de Silas, a partir de um lugar que ele chama de Babilônia,
onde o seu filho Marcos estava com ele. Você pode verificar lá no capítulo 5 de 1 Pedro, da primeira carta de Pedro. Bom como essa evidência direta de que o apóstolo foi o autor, então. O próprio Pedro se apresenta como o autor dessa carta. E constantemente o apóstolo Pedro, portanto, na sua carta, ele vai fazer alusão ao ensinamento de Jesus Cristo, tá? Ao ensinamento de Jesus Cristo. Como disse, Pedro escreve então de algum lugar ali na Babilônia, tá? Na Babilônia. Isso você pode verificar no capítulo 5, verso 13, o próprio apóstolo Pedro dizendo isso. Verso 13 ele diz, mandando as saudações, ele vai dizer: sauda aquela que se encontra na Babilônia, também eleita vos sauda. E essa pode ser então uma referência, portanto, à igreja, tá? Aqueles que se reuniu em diversas regiões, Então, alguns estudiosos vão dizer que na Babilônia, mais que o local ali seria a Babilônia, mas é pouco provável, segundo alguns estudiosos, que Pedro teria ido para a antiga capital do império de Nabucodonosor. Os estudiosos vão dizer que na época de Pedro, a Babilônia estava em ruínas, em uma região pouco habitada. E nesse sentido, então, os estudiosos vão dizer que é mais provável que o termo Babilônia, portanto, seja um pseudônimo pseudônimo, aliás, de Roma, ou falso, um uso para não localizar a cidade de Roma. Ele faz uma comparação, Pedro faz uma comparação mostrando, quando se fala de Babilônia, você imagina o que era a Babilônia, qual era o comportamento, como que eles viviam, e agora Roma é a mesma coisa, um tipo de comportamento e de ideologia. Então isso seria um termo que nós chamamos de pseudônimo para a Babilônia, ou seja, um nome disfarçado, tá? Um nome disfarçado para a Babilônia, aliás, para Roma. E tudo indica que a primeira epístola de Pedro tenha sido escrita pouco antes de julho, no ano de 64 depois de Cristo, quando a cidade de Roma foi queimada. Ele vai fazer referência a isso quando diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com um propósito de provar-vos. Pedro escreve no reinado do imperador, é provável que ele escreve ali no reinado do imperador Nero, tá? E Roma sendo queimada por Nero naquele período, e nesse contexto então ele escreve aos cristãos que estão espalhados naquela região. E qual que é o propósito de Pedro ao escrever essa carta, as suas cartas? A primeira carta de Pedro é uma epístola de encorajamento, tá? A primeira carta de Pedro é uma epístola de encorajamento. Veja que ao longo da carta nós vemos lembretes da realidade do sofrimento, vemos ele falando como que o cristão deve se comportar no sofrimento, qual que é a visão que o cristão deve ter das autoridades. Então tudo isso para corroborar com o seu propósito de encorajar os irmãos a permanecerem firmes em face do sofrimento por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Tem um teólogo chamado Zwindoll, que vai dizer o seguinte: o apóstolo Pedro desenvolve a sua mensagem encorajadora em tempos dolorosos de perseguição. Então, Pedro escreve em 64 para cristãos espalhados com o propósito, portanto, de encorajar esses irmãos no ano de 64 a enfrentar o sofrimento, focados, portanto, em Cristo, tá? Focado em Cristo. O propósito dele é de encorajamento. Essa, portanto, é a realidade em relação à primeira carta do apóstolo Pedro.
ele escreve aos eleitos, ou seja, aos cristãos espalhados em diversas regiões do império. E aí, irmãos, o esboço para o seu estudo da primeira carta de Pedro, eu sugiro que fique da seguinte forma: a saudação, capítulo 1, versos de 1 a 2. Depois, capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 10, ele vai falar sobre, ao sofrer, o tema, os cristãos devem lembrar-se de sua grande salvação. No sofrimento, lembre-se da salvação que você tem em Cristo Jesus. Isso ele vai desenvolver no capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 10. No capítulo 1 também, ele vai falar acerca da certeza da salvação. No capítulo 1, verso 3 a 5, ele fala sobre a preservação pelo poder de Deus. E aí, novamente, ele vai falar ali sobre provada pelas provações da perseguição. Nós somos provados em meio às perseguições. E nós vamos ver um pronunciamento ele faz um pronunciamento dos profetas de Deus em face à perseguição. Aí, quando nós chegamos ali no capítulo de número 2, versos 4 a 10, ele vai falar do sacerdócio dos crentes. Do sacerdócio dos crentes. Quando nós chegamos no capítulo de número 2, verso 11 até o capítulo 3, verso 7, ele vai falar a vida honrosa diante dos incrédulos. Capítulo 3, versos de 1 a 7, ele vai falar da submissão na família. Ele tinha falado ali da submissão no capítulo 2, da submissão ao governo, submissão aos senhores. E no capítulo 3 ele vai falar de submissão na família, a relação entre marido e mulher, pais e filhos. No capítulo 3, verso 8 a 12, vai falar sobre a vida honrosa, diante dos cristãos. No capítulo de número 4, ele vai falar do propósito do sofrimento pela justiça. Então, se você sofre por ser justo, bem-aventurados sois. Então, o propósito do sofrimento pela justiça, pelo que é certo, sofrer pelo que é certo. Ao falar do sofrimento, portanto, pelo que é certo, ele vai dizer dos versos 7 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 11, o seguinte: ao sofrer, os cristãos devem se lembrar de que o Senhor voltará. Ele fala sobre as responsabilidades da vida cristã no verso 7 a 11 do capítulo 4. E então, do capítulo 5, verso 1 ao 4, os requisitos para a liderança cristã. E do 5 ao 11 do capítulo 5, a concretização da vitória cristã. E aí, concluindo o capítulo 5, verso 12 a 14, ele conclui a sua epístola, ele conclui a sua primeira carta. Quanto a 2 Pedro, a data presumivelmente fica entre os anos 64 a 68 e teria sido escrito não muito após a primeira, tá? Não muito após a primeira. Os destinatários nós temos ali no capítulo 3, verso 1, quando na sua segunda carta Pedro traz informações de que os destinatários são os mesmos da primeira carta, os cristãos que estavam espalhados na Ásia Menor. Mas o verso 1 do capítulo 1 sugere que o autor pretendia que seu escrito tivesse um alcance maior. Ele se dirige aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, ele não queria não só atingir os mesmos leitores da sua primeira carta, mas ele queria expandir um pouco mais a sua segunda carta. O propósito da segunda carta de Pedro é um propósito que nós falamos que é tríplice.
tá? Primeiro, fortalecer os irmãos, capítulo 1. Segundo, denunciar falsos mestres, capítulo 2. E terceiro, orientar os cristãos sobre a segunda vinda de Cristo. Principalmente nos versos 9 e 10 do capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Neste propósito tríplice, 2 textos parecem ser a espinha dorsal da epístola. Ou seja, o verso-chave, que é o capítulo 2, verso 1 e o capítulo 3, verso 1 a 4. Nos ajudam a entender o assunto da sua carta, O esboço seria um esboço simples, capítulo 1, versos de 1 a 21, um estímulo à vida cristã. Capítulo 2, versos de 1 a 22, o perigo de falsos mestres. E o capítulo 3, a segunda vinda de Cristo e o julgamento. Essa seria a estrutura da segunda carta de Pedro, tá? Da segunda carta de Pedro. E assim, então, dessa forma, o apóstolo Pedro, portanto, escreve a sua carta com a finalidade, portanto, de instruir os irmãos acerca da vida cristã. Como eu disse, são apenas informações básicas que nos ajudam a compreender a estrutura da. Meus irmãos, dando continuidade, portanto, nós vamos falar um pouco sobre a carta, a introdução à carta de Tiago, depois que nós focalizamos um pouco, então, a primeira e segunda carta de Pedro. A outra carta que é importante também nós entendemos a estrutura dela de uma forma panorâmica é justamente a carta de Tiago, tá? Justamente a carta de Tiago. E Tiago é interessante, essa carta dele, eu acho muito interessante, porque o apóstolo Tiago, ele tem propósitos específicos nessa sua carta. Diríamos que o foco de Tiago é a conduta correta, o bom uso das palavras, honestidade no trato, integridade no caráter. Há uma preocupação primordial de Tiago entre obras que evidenciam a fé. Tá? Obras não se refere a qualquer trabalho aqui em Tiago, mas obras em Tiago se refere ao comportamento condizente, focado no cuidado do próximo. Então a fé, na perspectiva de Tiago, ela é evidenciada por meio de obras. Eu tive a oportunidade de defender na minha tese de formatura justamente esse tema, boas obras como evidência de salvação. Então eu trabalho justamente que a fé, a salvação, ela é evidenciada pelas nossas boas obras, e as boas obras aqui ela tem 2 aspectos. Tem um aspecto no caráter social, de auxílio, de ajuda, e obras no sentido de obediência à vontade de Deus no dia a dia. Então, um exemplo, o ato de orar, o ato de servir a Deus na igreja, o ato de usar os nossos dons e talentos no reino de Deus, tudo isso na perspectiva de Tiago é uma boa obra, é um trabalho, porque a palavra obra aqui significa trabalho. Então, boas obras é bons trabalhos, tá? Trabalhos que evidenciam a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus, tá? Em Cristo Jesus. Mas quem é o Tiago dessa carta? Veja, este Tiago é o meu irmão de Jesus e irmão de Judas. Não Iscariotes, mas o autor da epístola de Judas, tá? Então, esse Tiago aqui é o meu irmão de Jesus e é o irmão de Judas, o que escreveu a epístola de Judas. Conforme nós podemos ver em Atos, por exemplo, você pode verificar, e eu peço que você verifique, que você, neste momento, dê uma pausa em cada referência bíblica que eu vou dar. Eu quero que você pare
dê uma pausa no vídeo, você vá verificar na Bíblia e depois você retome de novo o vídeo, tá bom? Então, Atos capítulo 15, versos de número 13 a 21, Tiago vai falar sobre esse Tiago. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Esse que foi martirizado em 62 depois de Cristo, espancado e atirado do parapeito do templo. Acredita-se que a carta foi escrita para judeus nascidos fora da Judéia, tá? Para judeus nascidos fora da Judéia. Ele vai dizer isso às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, que se encontram fora, porque o termo traduzido aqui por dispersão é um termo técnico que indica os que permaneceram no exílio babilônico e é provável, portanto, que tenha sido escrito por volta do ano 49, sendo o mais antigo texto do Antigo Testamento. Então, não sei se vocês sabiam disso, mas Tiago é provável, então, o texto mais antigo do Novo Testamento. Tá? Então, ou seja, seria o primeiro texto epistolar, ou seja, das cartas. Então, esse termo aqui traduzido por dispersão é técnico, indicando os que permaneceram no exílio babilônico. É provável que tenha sido escrita por volta do ano 49, sendo, portanto, o texto mais antigo. Tá? E o propósito, portanto, de Tiago justamente mostrar àqueles irmãos que a vida cristã ela é evidenciada, portanto, em ações. Tá? Então, Tiago vai trabalhar de acordo com o seu foco, como eu destaquei os irmãos aqui. Cada uma dos momentos de Tiago vai focar justamente isso: conduta correta, o cuidado com as palavras, um caráter ilibado, uma vida de honestidade como reflexo da glória de Deus e o reconhecimento de que a minha vida está nas mãos de Deus, de que sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Tiago vai falar sobre a fragilidade da vida, tá? Tiago vai falar sobre a fragilidade da vida, quanto a vida é frágil e que, portanto, não devemos esquecer Deus em nossos planejamentos, porque Ele governa as nossas vidas. Essa, portanto, é o foco, portanto, da carta de Tiago. Na próxima semana nós vamos então dar continuidade, falando um pouquinho sobre o tema central de Tiago. Vamos falar um pouco sobre Judas e aí vamos entrar nas cartas paulinas, tá? Nas cartas paulinas. Por enquanto é isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e caso vocês, portanto, tenham alguma dúvida daquilo que foi explanado, os irmãos anotem essa dúvida, mande para mim, seja em áudio ou escrito, que eu responderei aos irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos e que permaneçamos firmes aí, estudando. Qualquer dificuldade, os irmãos entrem em contato comigo para que eu possa de alguma forma auxiliar os irmãos. Deus abençoe, irmãos.